Olá, boa noite. Mais um Ideias da Aldeia começa agora para todo o Acre. Na conversa de hoje, um assunto que sem dúvida envolve a todos nós. E se ainda não nos preocupa a todos, já tira o sono de muita gente. Nosso assunto de hoje é a água doce, a relação entre ela e os estados nacionais. Moramos na Amazônia e no ano passado já sentimos o gostinho amargo do que é ter problemas de fornecimento de água. Como então seria a relação entre países em função da escassez da água doce? Bem, esse assunto que envolve direito internacional, nós não temos nome melhor para falar sobre do que o pesquisador Christian Calbet. O Dr. Christian tem doutorado em Direito pela Universidade de Toulouse, na França, e ministra um curso de mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, aqui em Rio Branco. Boa noite, Dr. Christian, é um prazer tê-lo aqui no nosso Ideias da Aldeia. Boa noite, obrigado pelo convite e espero que nós possamos repassar algumas informações interessantes para todos. Dr. Christian, a água, nós devemos analisá-la, a água doce, nós devemos analisá-la como um direito ou como um produto? Como é que o direito internacional avalia esse produto ou esse direito? Como é que a gente pode ver isso? Então, você quer ir diretamente para a briga. A água se tornou um problema em todos os lugares onde ela se apresentava como solução. Se tornou um problema porque a água de boa qualidade, em quantidade suficiente, já não é tanta. E vocês já passaram apertos aqui porque faltou água. Então, quando falta água, você diz, nós vamos racionar. Você tenta diversas soluções e um dia alguém vem e diz, bom, então vocês vão pagar pela água, aí vocês vão ver se vão respeitar ou não. Bom, é a solução para a qual muita gente partiu. E nós chamamos isso de mercantilização. A água passou a ser mercadoria. Mercantilização se faz como? Bem, se faz porque você decreta que um determinado insumo, produto, passa a ter um valor econômico, e aí você considera que ele é um bem, e de bem você passa a dizer que ele é uma mercadoria, e aí você tem alguma coisa no mercado. Só que sem água você não faz nada. Se sem petróleo, você pode cozinhar, você pode iluminar-se, você pode, mas sem água você vive 3 dias. Depois de 3 dias você morre. Bom, então, como vai justificar que a água se torna uma mercadoria quando todo mundo precisa dela para viver? E que nós sabemos que muita gente não pode pagar por um produto dessa. Então, a água como mercadoria, solução, esbarra no fato de que pessoas exigem que não se cobrem, pelo menos, para sobreviver. E daí a questão do direito à água. Apareceu isso para dizer, não, bom, nós não vamos mexer na sua sobrevivência. Hein? Então, o direito à água vai ser um direito essencial, né, da pessoa, para garantir a dignidade da pessoa. Só que a turma que está lutando para manter o direito de beber água e de manter as pessoas vivas está dizendo, nós já temos o direito à vida, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito à moradia decente e outros direitos e isso não garantiu nunca que nós tivéssemos emprego, saúde, trabalho. Então, por que mais um direito a? Então, a Associação para um Contrato Mundial da Água, a qual ele pertence, está argumentando que nós não queremos mais um direito a, nós queremos a garantia de. Como isso? Nós queremos que quem faz a gestão da coisa pública garanta esta água da sobrevivência para todo mundo. Então, o que é isso? Bom, os cálculos feitos de diversas maneiras, notadamente pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, chegou à conclusão que uma ração de 40 litros por dia e por pessoa é o que se deve ter para matar a sede, cozinhar, tratar da higiene pessoal e da higiene do lar e ainda matar a sede de um ou outro animal doméstico. 40 litros por dia por pessoa. Abaixo disso, problemas sérios para
um bem-estar mínimo das pessoas. Então, nós queremos que se determine a obrigação de quem cuida da coisa pública, os nossos representantes, deputados, governadores, senadores, todos, garantam esse abastecimento mínimo das pessoas. Depois dos 40 litros, e para conscientizar um pouquinho mais, começamos a pensar, a cobrar. Nada mais justo do que evitar desperdícios, evitar que as pessoas façam qualquer coisa, porque elas não vão ser atingidas quando as outras já são, tem que regular a situação. E nós temos muitos outros problemas. Aí vocês têm, para resumir, a distinção que se faz entre um direito à água e o que nós pedimos, a garantia da água para todos. Todos têm que beber igualmente e sobreviver igualmente. Essa é a primeira distinção fundamental em relação a esse bem essencial. E a garantia da água, esse novo parâmetro que se estabeleceu, está sendo bem trabalhado pelas agências de controle, como a Agência Nacional da Água, por exemplo? Não está previsto. A legislação não fala do direito à água, do direito da garantia da água. Ela estabelece diversos parâmetros de gestão, ela estabelece que, em caso de escassez, o uso prioritário é o abastecimento da população, e chama de dessedentação, matar a sede dos animais. Então, prioridade para a vida. Prioridade para a vida que não se verifica em muitos empreendimentos já abençoados por quem tem que fiscalizar as prioridades e não se dá a devida importância porque, de um lado, não tem na legislação essa exigência primordial de dizer que todo mundo vai receber água e, em seguida, nós temos uma política de implementação que não seguiu um planejamento rigoroso. Então, hoje em dia, a outorga de direito de uso da água, parece um pouco complicado, mas é a decisão administrativa de contemplar um pedido. Se um industrial precisa de água para sua planta industrial, então ele pede a água. Se uma pessoa precisa da água para fazer irrigação, ela vai pedir e um determinado volume será outorgado. Por quê? Porque a água, a partir de hoje, a partir da lei, aliás, de 1997, a água não é mais um bem privado e suscetível de apropriação privada sem que tenha uma autorização. A água do seu açude dentro da sua propriedade é uma água pública. Você não pode tirar água do seu açude para a sua própria subsistência. Você pode, a lei prevê que os usos que ela chama de insignificantes são usos que devem ser sujeitos à outorga, mas a outorga não será negada. Mas, em princípio, como princípio afirmado pela lei, a água é um bem público e a lei diz com valor econômico. E nós voltamos aí para o parágrafo anterior, nós não queríamos que a lei dissesse isso. A lei tem uma afirmação errada quando faz isso. A água é um bem público, está certo, com valor social, antes do valor econômico. É óbvio que nós temos que garantir a convivência antes de ver se começa a pagar ou não. E quem paga? Aí, a sua pergunta, nós vamos ter distribuição de água para quem vai poder pagar. Por quê? O poder público, isso é uma tendência geral por enquanto no Brasil, quer se desincumbir desse serviço. E a empresa privada quer realizar esse serviço porque tem perspectivas de lucro altíssimas. Então, tem que dizer em algum lugar que todo mundo vai receber a água e a empresa dizer, não, eu vou repassar a água para quem pagar por ela. Eu não posso ir à falência, não vou alimentar todo mundo, abastecer todo mundo. Então, esse é um debate que não foi feito corretamente. Se já chegamos a uma espécie de conclusão
dizendo, bom, nós vamos abastecer, mas subentendido, quem pagar por isso. E já temos casos de regiões, parte de regiões, com doenças que vão ficar endêmicas, que vão permanecer, porque não se tomam providências no sentido de garantir que todos vão ter água. Professor, e nas regiões de fronteira, o Acre, por exemplo, complica essa gestão da água? Porque, inclusive, nós estamos passando por um processo muito especial aqui de integração entre as regiões andinas, Peru, Bolívia. Como é que a gente poderia resolver um problema como esse, a questão da água, sendo que estamos falando de estados nacionais? Como é que nós teríamos que formular planos de gestão ambiental conjuntos para garantir, ter a garantia do fornecimento de água para toda a população que envolve esses países? A solução, nesse caso, parece ser a negociação. Ela não é substancialmente diferente da solução que nós deveríamos praticar dentro das nossas fronteiras. Por quê? Porque se você não interessar todas as pessoas com a complexidade dos problemas que tem, quem ficar fora, não participou, não vai gostar. E, por outro lado, quem tomar decisões não vai ter o respaldo de quem se sente marginalizado. Eu não participei em nada, como de repente estão me dizendo que vai ter que fazer de tal ou qual maneira. Então, nós, no plano interno, nós temos a legislação e a possibilidade de fazer comitês de bacia, que normalmente deveria congregar todos os segmentos de população interessados. Bom, com esse esquema, nós verificamos que no plano internacional, onde em princípio cada um faz o que quer e como ele quer, se é o mesmo recurso que está em jogo, vai ter que se entender. Se não, o recurso, a água, corre do Brasil para a Bolívia. Então, o Brasil pode jogar o que quiser na água porque vai embora. Bom, a Bolívia, prejudicada, vai dizer não, e eu exijo uma indenização. Complica o relacionamento. Bom, então tem que fazer o investimento para economizar dissabores futuros, tem que promover entendimentos agora. Dizer, bom, a água é quantidade X, qualidade Y, nós temos que preservar isso. Ou às vezes tem que até melhorar, tem que voltar à qualidade da água de antigamente. Então, tem que promover uma espécie de comitê de bacia internacional. Isso é uma possibilidade prevista pela própria legislação, aí intervém o Ministério das Relações Exteriores, que vai dar as explicações necessárias para dizer, bom, envolve o direito de fazer certas coisas e outras não, nossos interesses devem ser protegidos, os interesses dos outros também. Então, isso a gente sente e negocia, é a melhor solução. É complexo porque envolve interesse, ninguém quer abrir mão dos seus interesses ditos nacionais. No caso como o nosso, eu penso que existem boas possibilidades de entendimento. A água não é rara, não é um bem escasso como tem em outras regiões, São Paulo, por exemplo, e na faixa litoral de todo o Brasil. Então, existem boas possibilidades, boas perspectivas, desde que providências sejam tomadas agora, em breve. Porque não é quando o problema existe que se torna fácil de resolvê-lo. Nós levamos quase 20 anos para resolver o caso de Itaipu, que envolvia o Brasil e o Paraguai, e depois a Argentina, que fazia exigências ou pedidos que nós não queríamos contemplar. E no fim houve um tratado que poderia ter sido concluído bem antes, não levar 20 anos de polêmicas. Então, é evidente que a exigência, o racional é de promover encontros, como, aliás, já está sendo feito. Existem colegas meus na UFAC que estão tomando iniciativas, o governo do Estado já está sensibilizado, o Itamaraty diz que iria participar. O que vai faltar, a partir de uma decisão de princípio, é realmente promover a participação da população. Isso é o mais difícil. Professor, a nossa diplomacia, ela tem mudado os parâmetros dela, porque
A diplomacia sempre esteve muito vinculada à defesa de interesses comerciais, econômicos. Né? A diplomacia brasileira, ela passou a observar com mais carinho a questão ambiental também? Bem, eu queria ter a convicção disso. E nós temos, por exemplo, no Tratado de Cooperação Amazônica, nós temos diversas cláusulas que se referem à proteção ambiental. Mas digamos que isso é uma cláusula dita de estilo, hein? Numa época em que já havia uma certa consciência ambiental e a exigência de respeito a certas coisas. Na prática, nós verificamos que é bem difícil proteger certos recursos. Já falou recurso. Se é recurso, alguém quer utilizar isso. Ninguém protege um bem em si. E nós temos, bom, na Amazônia, recorde de queimadas, nós temos recorde de poluição, nós temos barragens realizadas em condições que eu posso dizer muito ruins. Rondônia foi um exemplo disso, inclusive. As barragens do Cassol. Você citou os nomes, que muito bom. Mas Balbina é um exemplo, Balbina. E Tucuruí e outras. Então, você vê que... mas isso era antigamente. Hoje em dia já não se tem esse tipo de problema. Ao contrário, hoje em dia nós continuamos com esses problemas exacerbados. Por quê? Porque tem uma vontade muito grande de produzir riquezas, de produzir empregos, e a gente decide que, bom, quem vai pagar a conta é o entorno. Nós não estamos aqui para cuidar disso agora. Lembra isso? Furiosamente, as declarações políticas dos nossos representantes, você falava da nossa diplomacia, na Conferência de Estocolmo, em 1972, quando a primeira grande conferência do mundo sobre o meio ambiente se reuniu com 153 países representados. E, bom, para dizer, nós começamos a ter problema de meio ambiente e os nossos representantes dizendo, pois se vocês têm problema de meio ambiente, nós temos problema de desenvolvimento. Então, pode mandar a sua poluição para nós, que nós vamos resolver esses problemas de vocês e vamos avançar no nosso desenvolvimento. Que era um raciocínio simplório que não deu certo em termos de qualidade de vida, de bem-estar. Produzir mais, sim, porque mais gente está precisando. Produzir em melhores condições, porque você não precisa jogar fora ou beber com a água do banho. É isso que nós estamos fazendo cada vez mais. Não é questão de, você quer preservar a árvore e deixar o homem que está do lado, o caboclo que está do lado, morrer de fome. Não, porque não resolve nenhuma coisa nem outra. O caboclo já cortou a árvore a mando de alguém e a situação dele não melhorou. Isso alguém quer enxergar? Então, os problemas são um todo, tem que pegar por parte, hein? E isso nós não fazemos. Nós pegamos uma parte que interessa hoje, sem garantir a parte de amanhã. A nossa diplomacia, ela é tributária de um contexto em que ela defende interesses nacionais e, bom, ela faz isso como uma burocracia eficiente que recebe diretrizes e que executa. Eles, os diplomatas, também merecem ser conscientizados desses problemas e de ver todas as facetas que tem. Depois nós veremos se conseguimos negociar com todo mundo e preservar o essencial. Não tenho a convicção que o essencial esteja sendo preservado nas condições atuais. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo.